O nosso convidado de hoje é um dos maiores jornalistas do Brasil, um entusiasta de uma comunicação plural e independente. O nome dele é Roberto Fernandes de Souza, mas todo o Brasil conhece como Bob Fernandes. Nascido em Barretos, no interior de São Paulo, mas tem profunda ligação com a Bahia, terra em que nasceram seus pais e onde passou boa parte da vida. Além do título de cidadão baiano, ele se considera baiano naturalizado. Bob se formou em jornalismo lá em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, e foi lá também que ele começou a carreira na Rádio Jornal do Brasil. E que carreira, olha só! Foi repórter da sucursal da Veja no Nordeste, trabalhou no Jornal do Brasil em Brasília, foi diretor da revista Isto É, fez um programa de televisão nos canais GNT e TV Cultura chamado São Paulo Brasil. Foi também repórter especial da Folha de São Paulo e também um dos fundadores da revista Carta Capital, ao lado de Mino Carta. Revista em que ele publicou mais de 100 reportagens de capa, entre elas a série sobre a atuação das agências de inteligência norte-americanas no Brasil. Aliás, uma preocupação que segue muito atual. E hoje dirigiu a revista digital Terra Magazine, no portal Terra e na América Latina. Por 9 anos foi comentarista de política do Jornal da Gazeta, na TV Gazeta de São Paulo, e também na Rádio Metrópole da Bahia, onde tem um programa semanal com Jânio de Freitas, Sérgio Augusto e Mário Kertes. Bob cobriu guerras na Somália e Angola, 10 eleições presidenciais no Brasil, a eleição de Bill Clinton e a posse de Obama nos Estados Unidos. Na Venezuela cobriu 2 eleições, o golpe contra Chávez, o contragolpe em 2002 e o referendo em 2004. Foi cronista em 5 Copas do Mundo da FIFA e nas Olimpíadas de Pequim, Londres e Rio de Janeiro. Como se isso fosse pouco, publicou 2 livros, Bora Bahia, a história do Bahia contada por quem viveu, e o complô que elegeu Tancredo. Hoje é possível acompanhar as suas análises certeiras no YouTube. Bob Fernandes tem um canal que leva o seu próprio nome e também na TV Bahia e na Rádio Metrópole. Bob Fernandes sempre buscou contar uma história a partir de uma máxima que ele define. O ideal é que você vá para uma cobertura o mais aberto possível, porque senão você vai enxergar pouco. Mas agora, bora para essa entrevista, porque esse jornalista tem muito o que dizer para nós. Grande Bob, prazer enorme ter você aqui. Obrigado que você aceitou chegar aqui no estúdio. Prazer é meu, querido Chico. Te acompanho há tantos anos. E eu te acompanho há tantos anos, mas pessoalmente é a primeira vez que nos encontramos. Para minha felicidade, muito bom te ver, cara. Prazer é meu. Tem tanta afinidade com o seu tipo de jornalismo e o seu pensamento, né? E tem raízes também próximas, né? Bom, eu sou paulistano, por ter sido adotado, tenho a cidadania paulistana, mas eu sou filho de baiano. Então, eu sou filho de baianos, pai e mãe. Pois é, e nascido também aqui. Nasci em Barretos, mas meu pai era do Banco do Brasil, mas aí várias cidades que ele gostava de viajar. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, porque meu pai era topógrafo, militar, Banco do Brasil, esse povo não para. É, agrônomo, é isso. Meu pai foi fazer umas medições, levou minha mãe, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, mas fui criado em Belo Horizonte. Depois vim para São Paulo, essa terra que eu amo, adoro. Isso. E baiano sempre. Né? Mas você é baiano ou paulista? Como é que você... Não, eu nasci em... a alma é baiana. Morei em São Paulo, em Bragança, cresci dos 8 aos 18, gosto muito e tal, mas minha casa... Dos 8 aos 18, em Barretos? Não, Barretos eu saí com 4. E foi para Bahia? Fui para Olímpia, meu pai, porque é Banco do Brasil, tal, ele gostava de viajar. Olímpia, fui interno no Colégio de Padre Salesiano em Campinas 1 ano. Eles mudaram para Bragança, lá eu fiquei com idas à Bahia nos verões, vendo a família, aquele negócio. E no vestibular voltei de vez para lá. Fui antes, depois... Você foi fazer vestibular lá? Na Bahia, na UFBA. Mas já para comunicação? Já para jornalismo? Na verdade, eu fui passar um verão, falei, eu vou lá, vou perder o vestibular, mas fico 3 meses no verão e volto. E passei. Já fiquei. Você falava assim, você é jornalista?
Isso não foi assim, aquela coisa meio, você com 17, 18, você não sabe o que que fazer. quer. Nunca soube. Eu falei, vou lá fazer vestibular, perco, fico lá no verão, depois eu vejo. Mas eu não sabia, mas eu já estava no caminho há muito tempo. Porque em Bragança eu ia no clube literário, que era um clube que a gente frequentava ali, e tinha o jornal todo dia. Lia o Estadão e a Folha, todo dia. Meu irmão, que é um ano mais velho, eu era pré-adolescente, quase adolescendo ainda, mas ele comprava o Pasquim desde o número 1. Então eu já começava. Era o Pasquinho, o Movimento, Opinião. É isso, depois vieram os outros, é isso. Então você já estava sem saber. Você nem sabe, com 18 anos você não sabe o que você quer direito. Eu, pelo menos, não sabia, né? Que ano foi isso que começou esse? O vestibular eu faço em 75 na universidade. Você fez em 75? 75. Pois é, você pegou durante a universidade um tempo difícil da ditadura, né? Sim. Saída do Médici, começo do governo Geisel. E, inclusive, a primeira greve que eu tenho notícia em universidade foi exatamente na UFBA, em 75. E começou na Escola de Comunicação. Rui César, que era meu colega, depois foi presidente da Uni. A Bahia sempre foi um lugar... Sempre foi um país diferente. Tem o livro do Leôncio Basbal, História Sincera da República, que mostra bem isso, a origem do partidão. Todo mundo era Bahia, Pernambuco, quase todo mundo e tal, né? Sempre teve história, né? A independência se dá lá depois, né? O 2 de julho. Tem umas coisas, acho que são dois estados muito característicos no Brasil, na política, né? Bom, o Rio Grande do Sul não conta, mas também está na fronteira. Mas é Minas e Bahia, né? Onde as coisas são bem mais complicadas. É difícil decifrar. Vai decifrar agora a Bahia nesse momento político que nós estamos vivendo. Muito difícil, né? Quando você acha que o carlismo do Antônio Carlos Magalhães vai dominar tudo, o carlismo vai murchando. Com 40 anos. Vai murchando e já tem 20 anos de PT, né? 18, 19. Vai 20 anos de PT. E agora começa a aparecer problemas que tem que... Mas é a Bahia, né? É a Bahia. Agora você, então, entra nessa efervescência política e aí você vai se reafirmando como jornalista. Olha, eu começo a trabalhar... A Rádio Jornal do Brasil e o Jornal do Brasil estavam inaugurando uma sede com painéis de Calazans Neto, tal, onde hoje é a Rádio Metrópole do Mário Kertz, onde eu faço um programa com o Jânio de Freitas e o Sérgio Augusto e o Mário. Eu dei entrevista para o Mário Kertz. Isso. Eu dei entrevista para ele lá. Exatamente. Ali, no dia da inauguração, por coincidência, eu fui bater na porta na véspera que um amigo meu, era longe de casa. Vai inaugurar a Rádio JB. Eu falei, vou lá. Você é estudante ainda? Ainda estudante. Um amigo meu, Ribas, eu fui lá bater, tinha vaga de estagiário. Então, no dia que entra no ar, Ana Maria Machado e o Procópio Mineiro, do Jornal do Brasil e da Rádio JB, estavam lá. Então, no dia que entra no ar, eu estou lá como estagiário com um mineiro maravilhoso, Estevan Dulce, irmão do Luiz, querido. Do Otávio, do Luiz. Otávio, querido, total. Eu estava na inauguração da Rádio Jornal do Brasil, trabalhando no JB, em Belo Horizonte. É isso. Que foi 2 anos depois, né? E no dia que começa, tinha lá uma redação extraordinária. Vitor Hugo Soares, Florisvaldo Matos, um bando de repórteres. Só música, fera. E só música instrumental, né? André Costelantes, né? Essas coisas. Aí vinha a notícia. O Jornal do Brasil informa. É isso. Né? Repórter JB, de hora em hora. É isso, exatamente. E tinha um time grande nessa sucursal, então dei muita sorte, que era muita gente boa, cara, qualidade. E tinha começado antes, eu fiz tinha uma bolsa, lembra, Salário Educação, uma coisa dessa, que eu cobria artes e espetáculos para a reitoria da UFBA. Era só show e arte. Então, comecei assim. E no jornal depois, né? No JB. No JB depois, porque eu fico 2 anos e meio na sucursal da Veja em Salvador. O Noblar me contratou, ficou lá 4 meses e pouco, foi para Brasília, e depois eu vou para Brasília, para o Jornal do Brasil em Brasília. Em 83 eu mudo para Brasília para trabalhar no JB na sucursal. O Noblar dirigia a sucursal, chefe de reportagem, depois diretor, e ele me leva para lá em 83. Me perguntaram esses dias, você é jornalista ou militante? Pergunta que eu mando para você. Você é jornalista ou militante? Eu sou uma pessoa, um cidadão. E outra, você não separa uma coisa da outra. Jornalismo é uma coisa, você não briga com o fato. Você não briga com o fato. Agora, você não deixa de ter o seu pensamento, as suas preferências e tal. O que você tem que fazer é o esforço básico para não misturar as coisas. Se você misturar as coisas, você se perde. Agora, isso não impede militância.
A militância fora do jornalismo. Você comparece, você vota, você apoia causas. Isso pode ser importante, inclusive. Agora, você não pode confundir, porque se você confunde, é doloroso até para quem faz. Eu sei. É doloroso você confundir as coisas. Você, às vezes, tem que dar um fato que é contrário. Gente sabe que você é gosta. ruim para você. Gente que você gosta, Mas tal, mas você tem que... Né? Não é inodoro, não, é na boa. Não. Dói, mas você faz porque tem que fazer, ué. Agora, a objetividade, isso é uma quimera, né? A objetividade. Você não briga com... A isenção. O que você não briga é o seguinte, está aqui o Chico, está aqui tem essa foto, o copo d'água, o sapato é azul. A partir daí, se tiver 100 pessoas ouvindo a nossa conversa, provavelmente você vai ter 100 versões diferentes. Você não pode errar, em sua senhoria, fato. Aí que me perguntaram se eu era jornalista ou militante. Eu falei, se eu não for militante, eu não sou jornalista. É isso. Mas eu não sou militante nem de um partido, né? Eu sou militante de alguns valores. Exatamente. Que vieram da minha família, da minha formação cultural. E eu vou ser militante disso a vida inteira, porque isso é que me constitui. E isso é um truque que usam quando querem que você seja militante para alguém. Usam o truque. Você está militando. Você não viu Flávio Bolsonaro, quando o repórter do Intercept pergunta a ele num quebra-queixo? Mentira. Né? Você é militante. Esse negócio do Banco Master, ele olha... Agora não dá para falar. Jornalistas, obrigado. O militante, eu não falo com militante. Na verdade, eu acho que dão até muito mole para esses caras, cara. O jornalismo, nosso jornalismo, eu já trabalhei fora também, tem um jornalismo no mundo que faz a pergunta que tem que ser feita do jeito que tem que ser feita e o cara responde ou não responde. Aqui tem muito uma coisa na característica brasileira de facada pelas costas ou chute em cachorro morto. Com medo da reação. Chute em cachorro morto, ou então, o patrãozinho não vai querer, sabe esse papo? Tem que fazer e perguntar. Eu acho... Meu amigo, é o seguinte, por que você empregou durante 11 anos a mãe e a ex-mulher de um assassino, do capitão Adriano da Nóbrega? Tem que perguntar. Por que não perguntam? Por que dão um mole desse pro cara? Como é que você foi condecorar dentro da cadeia, não só o Adriano da Nóbrega, que já tinha sido condenado, foi condenado depois condenado, e o pai vai fazer no Congresso, na Câmara, uma defesa dele na tribuna. Por que você vai condecorar com a medalha Tiradentes dentro da cadeia alguém que é uma... E não só ele, depois o major Ronald Paul, sei lá o quê, e o Ítalo Ciba. Por que isso não é perguntado? Eu não compreendo. Quer ver só uma outra cena? A Band, em 99, ouviu o Bolsonaro no Rio, e ele fala, vou dar um golpe, fecha o Congresso no dia seguinte, uma guerra civil, matar 30 mil. Essa cena nunca apareceu na televisão brasileira, num telejornal. Por que não? Por que não? E nunca, numa rodinha daquela, um jornalista da grande mídia, onde eu trabalhava, você trabalhou, chegou com essa pergunta na hora. Você disse que ia dar um golpe, que ia ter uma guerra civil e matar 30 mil. Eu não entendo qual é a... Entende? Então tem um jogo de faz de conta. Tem um jogo de... E é claro que a gente tem excepcionais jornalistas, eu não estou falando, não estou pessoalizando. Você tem que perguntar às vezes com jeito, para não romper. Claro, mas você tem como perguntar. Mas você tem que saber perguntar e tem que perguntar. E eu acho que tem uma questão que não é dos excepcionais jornalistas que a gente tem, é uma questão da arquitetura da imprensa brasileira, da coisa do dono, do mando, entende? Então isso impede que as pessoas façam o que tem que ser feito, porque não sabe se aquilo pode, não pode, entende? Tem muito isso. Porque se você começa a ver, hoje é outro panorama, porque agora o problema são as chamadas Big Techs, que são os 5 homens mais ricos do mundo e são os donos de tudo no mundo, do dinheiro, são os mais ricos, são os donos... Mas, por exemplo, até pouco tempo, ainda mas até pouco tempo, o poder de quem? Jader Barbalho, televisão, rádio, jornal. Antônio Carlos Magalhães, Albano Franco, João Reis, Fernando Collor, Sarney. Imagine você trabalhar num estado que tem um governador com um poder extraordinário como esse, como é que você vai sobreviver? Magalhães é dono da televisão na Bahia. Fernando Collor
Em Alagoas. Televisão, rádio, jornal, tudo. Ou você então, vai trabalhar imagina, com eles, ou você não vai ser. então, o que eu digo, o problema é a arquitetura, a admissibilidade da falta de regra da Agora, comunicação. Veja que interessante, né? A gente lutou tanto por essas regras, torceu tanto por elas, Federação Nacional de Jornalistas, né? A FENAGE, e as regras acabaram não chegando, né? E a ironia, sabe qual é a ironia? Agora eles querem, porque estão sendo jantados de fora para dentro. Agora, com as big techs, com as redes sociais... Estão sentindo na pele o que é o monopólio e o oligopólio. Só que agora é um poder brutal. E entra um poder agora, você veja no futebol, entra essa Cazé TV, que começa meio romântica, a ideia do Cazé é nada, que isso é um baita esquema. Agora se tornou. Econômico, já tem. Agora se virou. Tem XP no meio, Cristiano Ronaldo. 30%. Pois é, agora virou outra coisa. Negócio de bilhões, não é mais de milhões. Né? E isso dá um tom. O ruim é que isso dá o tom, por exemplo, como ele é um cara competente, jovem, divertido, aquilo dá o tom de que você tem que ter, aspas, o humor, tal. E aí nem todo mundo tem o talento para ter o humor e a informação ao mesmo tempo. Entende? Então vira uma papagaiada, às vezes, misturado com aquele negócio de bet, que é uma barbaridade. E eu li esses dias alguém falando assim, bets pode, você mexe com 51 milhões de brasileiros. Agora cassino não pode, porque cassino tira dinheiro de rico. Não, bets pode, facção, o Brasil, tiraram 30 bilhões, que era o imposto das bets, que era para combater as facções do Brasil. Tiraram. Por que tiraram? Se sabe que as bets têm uma proximidade tão grande com o crime organizado. O senhor Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, candidato ao senador, e um cidadão que se orgulha de dizer que eu matei muito bandido. Teoricamente, participou de 16... Falar que um policial disse alguma coisa, diz que o policial, para ser respeitado, tem que ter pelo menos 3 ou 5. Se tiver 5 anos na polícia, não tiver 3, o oficial, quando tiver 3 assassinatos, não tem... E as pessoas... O resultado é o que você está vendo em São Paulo hoje. Votam. A violência aumentando brutalmente, né? E essa semana, uma meganhada indo para a sala de aula, porque teve uma aula de cultura afro. Não, porque... Coisa grotesca, porque havia uma pergunta na aula sobre Iemanjá, uma coisa não, assim. Na aula de cultura afro-brasileira, você trata dos orixás. Mas onde é que os caras estão, os caras da PM? Na Igreja Universal. Na Igreja Universal. E o que é que o governador de São Paulo faz com a Igreja Universal? Consignado. Consignado para a PM que vive dentro da Igreja Universal. Como é que chama o banco? Dízimo mais, não? Digimais. Dízimo mais. Que é um Master 2 a missão. Pois é. Né? O governador de São Paulo faz consignado com o Digimais, a Prefeitura de São Paulo. Com funcionários públicos. Diz que 50% da grana que em torno de Digimais foi da Prefeitura de São Paulo, primeiro levantamento que eu vejo. E 25%. E quando você liga nos telejornais de noite, está lá propaganda do tudo bonitinho, o governo, a prefeitura. Olha, só, Chico, o estágio que a gente está. Acusado de envolvimento, ou frequentou, ou respondeu pela presença na cena de 16 homicídios. O outro, o vice-prefeito de São Paulo, disse, eu não sei quantos eu matei. Aí o Estadão conta, matou 8. O coronel que o Bolsonaro pôs para servir. Isso, então, assim, 2 homens da cúpula do poder político de São Paulo, juntos, envolvidos na morte, no assassinato de 24 pessoas. Mas é tudo bandido. As pessoas não sabem o nome de quem morreu, não sabem como é que foi assim, não sabem nada. Engolem como se fosse isso mesmo. Porque é bandido. Como aquela ação na Baixada Santista. E o Cláudio Castro também. Os 120 mortos do Cláudio Castro. Cara. E sabe por que esperam que você não diga isso? Porque gosta de bandido. Digam o que quiserem, cara. Isso é uma vergonha, porque não sabem o nome. Se você não sabe o nome de quem morreu, muito menos sabe como foi, como é que você pode... porque é bandido. Aí estamos na barbárie. E aí você veja a campanha, né? Campanha do Flávio, do Zema lá de Minas, a campanha do Caiado, né? Repetem sempre. Nós vamos fazer aqui que nem o Bukele está fazendo. O Bukele ligado à gangue em El Salvador, estava sendo investigado. Se não fosse o governo Trump, ele estaria sendo investigado lá também. Eles querem transformar isso aqui num grande presídio para enclausurar.
preto, pobre, E periférico. fudido, né? E periférico. PPPs. Agora, Preto, o Vorcaro pobre. não pode ir para o presídio comum, tem que ficar, porque ele tem dinheiro, né? Mas isso E tem muito rabo preso de muita esse é um gente. combate antigo, viu? Que é a hora do terror nas emissoras de rádio e televisão no Brasil, que é aquela hora que o cara que ganha fortunas com a violência, supostamente combatendo a violência, na verdade alimentando, né? Porque o cara que está lá um menino que está lá no buraco, todo lascado, eventualmente para ele o bandido se torna um herói, cara. Eles não percebem isso. E a linguagem assusta. Você já ouviu falar, Chico, que alguém matou alguém na Avenida Paulista? Não. Sabe por quê? Porque tem gente na rua. As ruas se tornam perigosas quando as pessoas estão em casa escondidas. Aí quem estiver na rua está correndo risco porque a rua está vazia, não vai ter polícia, não vai ter nada. Agora, quando a rua está vazia, o carro da polícia para, mata uma mulher que nós vimos, uma mãe de família, mas ninguém viu. Viu porque tinha câmera que pegou aquilo, né? E fica por isso mesmo. É isso. É isso. Tenho certeza que nisso a gente está na contramão. Eu não me incomodo de estar na somos contramão. militantes. Nisso. Sou militante de direitos humanos. É isso. Sou militante de justiça social, como você. Sou militante na luta contra a desigualdade. Não é? É isso. Na luta contra o racismo. Se é esse o carimbo, pode botar. É de esquerda? Então, se é esquerda, eu sou esquerda. Qual o problema? Bote o carimbo que quiser. Você falou no começo, eu não brigo com os fatos. Fato é o fato, por mais que te incomode. Agora, pela versão dos fatos, essa eu brigo. É isso. E sempre eu briguei. Difícil, quando você briga dentro de uma grande empresa, é difícil. É difícil porque o vício de você olhar o fato sempre, ainda mais agora que você tem a velocidade monumental do bombardeio diário de informação, que já não permite que não apenas quem está recebendo a informação, mas quem está fazendo, às vezes não tem tempo para reflexão, porque a ditadura do clique, a ditadura do anúncio que tem que ter, da velocidade, impede que aquilo seja tratado. O morto de hoje, amanhã já não está dando. Então muda o morto. A velocidade impede, ela empurra tudo para debaixo do tapete. Você falou, você trabalhou em Rádio Jornal do Brasil, Jornal do Brasil, Veja, Folha, em tudo, né? Isto é, Depois... Carta Capital. Pois é. Carta E Capital. você teve, durante todo esse tempo, essas dificuldades que eu aponto. Quanto maior é o veículo e mais poderoso Mas economicamente posso falar um negócio? é mais difícil de você... Mas, Você sente que tem uma linha editorial que às vezes olha, você não concorda tanto. Mas eu não tive. não. Existe, obviamente, linha editorial. Agora, você faz escolhas. Você quer um caminho mais rápido ou você quer o seu caminho? O seu caminho vai ser mais demorado. Você vai enfrentar resistências, etc. Mas isso não tem problema. Olha, eu trabalhei... O Jornal do Brasil, por exemplo, na campanha do Tancredo, a cúpula no Rio estava malufada, mas a sucursal de Brasília estava fazendo jornalismo. Então você fazia uma coisa, mas eu não admitia que mexessem no texto. O que faziam, eventualmente? Mexiam no título, porque no título quem está fechando está no Rio. Mas você no texto você briga pelo texto, mas o título você não tem como brigar. Olha, mas graças a Deus eu sempre tive chefes, né, tanto no Jornal do Brasil quanto na TV Bandeirantes, como na TV Globo, né? Sempre tive chefes muito razoáveis. Não, eu sempre tive... Muito decentes, sabe? Não, eu sempre tive sorte. Com chefe nenhum eu tive esse problema de... Jornal do Brasil não tive, foi o Noblar. Com o Mino, que eu trabalhei 15 anos juntos, nada. Gente No Terra, durante 9 anos, fazia o Terra Magazine, era uma revista minha, sem problema nenhum. Porque é isso, a gente está dominado por essa informação, né, digital. Isso é um problema, Chico, porque essa é a lógica do clique, da audiência. E isso espreme o jornalismo. Isso impede a reflexão, a continuidade da cobertura, etc. Entendeu? Você tem que ter o fato novo, isso vai enterrando Mas tudo. você, como jornalista, é obrigado a acompanhar essa corrida vertiginosa desde a hora que você acorda até a hora que você deita. Então você perde o assunto do dia seguinte. Vão estar discutindo uma coisa sobre a qual você não tem opinião, você não sabe, e você pode ser obrigado a falar dela numa entrevista. Claro. Não é? Claro, estou dizendo que essa é uma dificuldade dos tempos atuais. E você até pode se render ao fato que você tem que acompanhar.
mas acho que não deve se render ao fato de que você tem que entrar nessa velocidade ao expor os fatos e ao comentá-los. Acho que aí não. Não, a gente tem que resgatar coisa do passado, lembrar, Claro. né? Fazer a costura. Fazer É um a costura, mosaico. como eu falei aqui agora mesmo. Querem saber do Jacques Wagner. Por que pararam de falar do Sóstenes? É porque, como é que é? Tá bom, tem que fazer a investigação lá, busca e apreensão na casa do Jacques. Tudo bem, faça-se, tem que fazer. Só Não, favor, tem que tá? fazer e tem que Mas fazer. tem que fazer. Por que não fez do Jair, Não, Paulo, tem que do fazer. Flávio Bolsonaro até Tem que hoje? fazer e tem que lembrar fatos. Por exemplo, o mensalão. Durante o julgamento do mensalão, que acabou 3 dias antes da eleição municipal em 2012, e é surpreendente que o Haddad tenha conseguido se reeleger em São Paulo, porque foram 40 dias de transmissão ao vivo, foi um massacre. Só que o mensalão começa em 2005, e aí o ministro Joaquim Barbosa, em tom de deboche, perguntava para os jornalistas, mas vocês não vão perguntar sobre o mensalão mineiro? Porque o mensalão, na verdade, nasce em 98, com a campanha do Azeredo, a governador, e com o mesmo Marcos Valério. E silêncio, porque importava era aquele mensalão ali. O Lula ficou 580 dias preso. Então vamos lembrar. Aí você tem o ministro Supremo que faz essa Provocação aos jornalistas. E o ministro Supremo, escolhido pelo Lula. E ele provocava. E ele foi duríssimo no mensalão. Não, o presidente escolheu o cara para trabalhar para ele. E ele foi duríssimo na condenação do mensalão. Mas ele mesmo provocava. Vocês não estão lembrando do mensalão de Minas? Ninguém vai perguntar nada? Lula ficou 580 dias preso. Na hora da sentença tem fato indeterminado. Por um triplex que não estava no nome dele, não tinha escritura, não tinha chave, era dado como garantia para terceiros pela OAS, e quando foi vendido depois no leilão, o dinheiro foi para a OAS, ou para quem era o dono, e não para quem não era o dono. Não, foi ser julgado pelo Moro, que cuidava de uma questão da Petrobras, não devia ter ido para lá, que não tinha nada a ver. Agora, o Rio... Que inventou uma delação do Palocci há 6 dias do primeiro turno, delação que depois nem a Polícia Federal do Bolsonaro e o Ministério Público aceitaram, dizendo que era um amontoado de mentiras, e depois foi ser ministro do governo, tendo sido convidado ainda durante a campanha pelo Paulo Guedes. Você levanta tanta bola que eu não sei por onde mexer. Aí vamos lá, o Moro, que fez isso tudo. Aliás, cometeu tantos erros que foi anulado todo o trabalho dele. Isso. Mas o presidente, então na época não era presidente, o Lula, não teve nenhum crime comprovado, não há prova. Quando você não há prova, você não tem crime, não tem prova. E não é só isso, que dali tinha a FBI, Leslie Becks, tinha cara entrando foi com 16 ou 17 agentes a Curitiba, tinha departamento, teve rastreamento das contas, não acharam um centavo. E por que você não pode dizer isso? Porque dirão tinha uma ligação com o Dallagnol, que estava montando a empresa, né? E não só, cara, aquilo era um projeto de poder, que aqueles 2,5 bilhões que os americanos devolveram, 2,5 bilhões à época, era maior do que o fundo eleitoral daquele ano. Então aquilo ali era o dinheiro para uma campanha eleitoral. Iam criar uma fundação no país todo para educar sobre corrupção. Aquilo era dinheiro para uma campanha eleitoral de um candidato ou de candidatos. Aliás, eles discutem candidatura, o Dallagnol, senadores, etc. Na Vaza Jato, você percebe, você vê essa discussão. Só que isso, aspas, não pôde ser dito ou não diziam. E por que não diziam? Porque não queriam contrariar o patrãozinho. E era óbvio que ali tiveram uma extraordinária oportunidade de fato, passar o país a limpo. Porque era só pegar nos computadores, estavam lá governadores de todos os lados. Fizeram a escolha preferencial para atingir um lado só. Então perderam uma oportunidade verdadeira de passar limpo. Por quê? Porque aquilo era um projeto de poder. E isso tem que ser dito com todas as letras. Era um projeto de poder que fica confirmado quando o Moro vai se apresentar para ser ministro do Bolsonaro. E aí eu estou usando você para a gente fazer isso que é necessário. Que é não perder a memória. Quer ver só outra cena que nunca apareceu na televisão brasileira, que eu tenha visto inteira? Odebrecht. O Emílio, dizendo para os procuradores,
A imprensa sempre soube disso. E o Sempre Ministério... fizemos assim. E o Ministério Público... Por que isso não sai nos telejornais? E o Ministério Público também. Não vocês que são mais jovens, mas a velha guarda. Sempre se soube disso. Quem é que não sabia que tinha caixa 2 em eleição, gente? Sempre foi um arranjo, né? Mas quem é que não sabia? A eleição do Tancredo, por exemplo. A eleição do Tancredo foi um derrame de caixa 2 de todos os lados para todos os lados. Era tão comum que os jornalistas já nem consideravam isso. Eu me lembro de um ex-candidato a presidente que uma vez chegou no almoço comigo e com o Mino no Máximo, chegou e disse, eu tinha feito uma matéria sobre o Rio Tietê, dinheiro para o Caixa 2 Tucano, a despoluição, estou falando, é a mesma coisa que tentaram fazer comigo, botar o Sérgio Mota como gestor da obra. Aí eu falei, mas o que é isso? Ele falou, Bob, entenda o seguinte, Caixa 2 para a gente só é crime quando o sujeito pega o dinheiro do Caixa 2 para si. O Caixa 2 para a campanha era a coisa mais absolutamente natural. Então, de repente, descobriu-se que o Caixa 2 virou crime. E hoje em dia, por que não tem Caixa 2, teoricamente? Hoje tem o fundo partidário, porque o Caixa 2... E você tem as emendas. E tem as emendas. 200 bilhões em emendas de 2005 a 2025. E para quem não está com a emenda, tem o fundo partidário que... E não é que não tem, é que você oficializou o Caixa 2 com as emendas. As emendas, aquilo é a coisa mais absolutamente escandalosa que eu já vi em qualquer lugar em relação à política. Não existe em lugar do mundo. E eu me pergunto, por que não foi feito um pool, como fizemos na época da pandemia, para escolher jornalistas e mandar para 5 ou 6 estados para verificar o uso das emendas? Vamos lembrar só, para quem não acompanhou bem isso, essa questão do pool na pandemia. Não é que o governo federal sonegava informações sobre morte. E os meios de comunicação criaram um pool com todos os meios, ou vários meios juntos, que levantavam os dados diariamente. Levantavam então, assim, com as fontes primárias. Isso, é fazer um pool e cobrir, tipo, escolher 5 ou 6 estados e mandar repórteres para verificar. Chegou a emenda? Foi gasto como? Onde? Não se faz esse pool, né? Por que não se fez esse pool? Eu acho que o ICL está fazendo agora matéria sobre isso. Está fazendo um isso. especial sobre isso. Especial, né? Sobre isso. E é isso. Mas aí precisava fazer uma coisa, você, então, pulando, eu fico pulando. E aí o que você não faz, meu amigo? Para você viajar, você precisa ter um caixa, você precisa mandar alguém para... Por que o Bob não faz? Ele tem um canal no YouTube, ele mais 2. É isso, é o editor. O ICL, pequenininho. O Léo, que é o Leonardo Tovani, que é o filmmaker, editor, e o Eliano Jorge, que é o produtor, tal. Você precisa ter grana, você precisa pagar o avião, precisa pagar a estadia. É por isso que eu estou dizendo um pool. Mas o legal é que você é visto, né? Você é assistido por muita gente. Sim, mas aí você... É o Dom Quixote. Mas o ideal é você ter grana para você realmente ir atrás. Por exemplo, quando teve a morte dos dois na Amazônia... Do Dan e do Philip. Do Philip. Ali foi uma fundação estrangeira que pagou passagem para jornalistas para poder... Porque custa. Pagou para que jornalistas brasileiros pudessem ir lá acompanhar e reportar tudo o que estava acontecendo. Porque custa uma fortuna você ir para a Amazônia, ficar lá, hotel, etc, etc, etc. Avião, né? É isso, o jornalismo custa. Mas aí não há interesse das grandes empresas tradicionais jornalísticas de se unir para um pool que pode atingir gente, inclusive ligada à própria empresa, a interesses, né? Aí a gente cai para o que eu digo que é a arquitetura do negócio. O problema é que a arquitetura... Mas olha, a gente teve no passado os grandes jornais desse país, né? Eu trabalhei num deles, que era o JB, ou no Diário de Minas, antes em Belo Horizonte, que acabou, como o JB acabou. A gente teve as revistas, né? Cruzeiro, Manchete, que eram grandes revistas da época, depois veio Realidade, mas lá atrás tinha outras. E os grandes, né? Chateaubriand, né? A própria família Marinho, todos esses, você viu alguns irem mudando, né? Foram mudando, os jornais vão morrendo, aí nascem outras coisas no lugar, as revistas praticamente acabaram, você teve a Veja, Isto É, hoje estão digitais. Um bombardeio digital. Mas que tiveram um poder enorme. Claro. Né? As rádios, rádio AM, rádio dominava. Mas a rádio ainda é um poder. A rádio, porque as pessoas, num país enlouquecido, que
admite o estupro das cidades, como está acontecendo do ponto de vista imobiliário, e isso vai ser, daqui a 1 ano ou 2, vai se perceber que nisso tem dinheiro sujo sendo lavado e limpo no país todo, as pessoas vivem engarrafadas. Então a rádio ainda tem uma coisa de você estar dentro. As pessoas ouvem até porque tem que fazer alguma coisa quando está dentro do carro, quem está dentro do carro, entendeu? A rádio ainda é um poder extraordinário. Eu tenho ouvido muito o próprio CL, ouço você, eu fico ouvindo... Como se fosse, às vezes, um podcast ou rádio. Fico ouvindo YouTube e podcast. A rádio é chato, porque você liga a rádio hoje no carro, ou você pega um bando de sertanejos, ou um bando de pastores gritando, berrando, ou então você acha no outro tem um cara falando, berrando de polícia. Então, na rádio. Antigamente era rádio AM, né? Foi através do rádio que o Brasil se uniu, por exemplo, na ditadura do Estado Novo, né? A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Eu acho que... Depois, na resistência a outra tentativa de ditadura, que foi a Rede da Legalidade, do Brizola, para garantir 72. E evitar o golpe, né? Que seria na renúncia. Eu acho que a audição ganhou, alguma coisa serviu à pandemia, que é as pessoas pararem para ouvir. Mas essas rádios AM, que eram as que dominavam, elas foram substituídas pela FM. A FM veio mais com música, com disco. Hoje virou essa maluquice que a gente está falando aqui, né? É uma coisa completamente louca. Então, agora, as rádios também vão caindo. Você trabalhar em rádio, você não ganha nada. Não dá para do ponto de vista de... Então, agora já vem, né, as redes, a internet. Você vai ter que trabalhar por aí. Nós estamos falando de jornalismo o tempo todo, não sei se era exatamente isso. Mas, né? nós estamos falando por sobre exemplo, tem uma outra coisa que é... Por exemplo, eu li esses dias que o Enem teve a menor quantidade, apenas 10 redações tiraram a nota máxima, que é a nota 1000. E o ano passado tinha sido, da mesma forma, tinha caído o número de pessoas que vão muito bem na redação. Porque você está tendo uma coisa de destruição da capacidade cognitiva, com essa coisa do bombardeio. Isso está acontecendo. E o que acontece no jornalismo agora, por exemplo, no YouTube? Você vai lá, pega um bate-boca no Congresso, isola 2 minutos, ou 3 minutos, ou 4 minutos de um bate-boca, é um pacotinho de ódio que você vai entregar para um lado ou para o outro lado, e aquilo ali não precisa mais nada, Chico. Você só captura o pedaço de um bate-boca. Seja onde for, bota aquele pedaço lá, reproduz aquilo e pronto, que ele vai dar uma audiência. Então você está diminuindo até a capacidade das pessoas de acompanharem uma conversa como essa que a gente está tendo, ou qualquer coisa, porque o que importa é o corte. De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aquilo 1 minuto que vai ficar. É aquilo que vai ficar, é aquilo que está ficando. Entende? Esse é um outro problema, que é você apenas entregar pacotes de ódio customizados, seja para que lado for, seja para quem for. Você tem falado muito disso, né? Você tem falado muito dessa questão do ódio. O que viraliza é o ódio. É o ódio. Né? Então você pega 2 minutos, bota 2 minutos. Que vai dar briga, que vai dar... A nossa conversa aqui, vão pegar 2 ou 3 trechos. A conversa tem 1 hora. É isso, eles vão pegar 2 ou 3... espetaculares para as pessoas começarem a pensar, rever a história, não vão ver um pedaço que a gente falou, que isso vai. Mas a gente insiste em dizer isso, Chico, sabe por quê? Porque é preciso insistir, porque o Instituto de Saúde Mental da França, acho que há 2 anos, já tinha detectado uma diminuição da capacidade cognitiva. A Suécia voltou a adotar agora nas escolas lápis, papel, caderno, e não radicalmente, mas tirou computadores das salas de aula. Porque está constatando que você vai perdendo a capacidade de raciocinar, de refletir, de pensar, se você apenas se render à tela. Nós estamos voltando, Chico, sabe o quê? As pessoas estão conversando como se fosse um século atrás, mandando telegramas. Telegrama. Horrível. O WhatsApp é um telegrama. Eu acho horrível. Tem uma pessoa que você gosta, você, em vez de telefonar, pelo menos, se não pode estar junto no aniversário, você manda um telegrama. Então, as pessoas trocam telegramas o dia inteiro e não se falam. Não, depois do aniversário da gente, eu adoro as pessoas que me mandaram mensagens, adoro. Claro. Mas vira uma encrenca, porque eu tenho muita gente que me conhece e tal, e manda, eu não vou deixar de responder. 200. Mas tem um grupo aqui que tinha 54 num grupo, mandando parabéns e tal. Eu tentei responder, depois eu peguei e gravei a mensagem para todo mundo, porque não dava. Eu detesto escrever.
Eu erro o dedo, É. eu tenho o dedo gordo. Esse pessoal rápido da geração dos meus filhos, dos meus netos já, né? Rapidinho, com o dedão assim. Eu tenho que bater, aí eu erro, tenho que corrigir. Mas o que eu acho ruim Mas não é só isso. não é a coisa Você da. não vê a pessoa. Não é uma coisa geracional. Ou é uma coisa geracional, mas Sim. o meu incômodo é o seguinte: a perda da sociabilidade. Pois é. Tem gente que é muito próxima e muito amiga que você está encontrando 2 ou 3 vezes por ano, porque as pessoas acham que estão conversando o tempo todo, mandando um telegrama digital, mas não estão se vendo, não estão olhando no olho, não estão trocando suas amores e dores, etc. Estão só naquilo ali. E isso é geral. O Pix, o Trump, que o Flávio, que se fosse nos Estados Unidos, o Flávio e Eduardo seriam condenados ou à prisão perpétua ou à pena de morte. Não sei. Se Traição tivesse- à pátria. Traição à pátria. Aquele pedido, sabe por que é feito aquele pedido? É por causa dos cartões de crédito, mas não só. É porque as Big Techs, as chamadas Big Techs, estão construindo meios de pagamento para manter o usuário dentro do seu bioma o tempo todo. Então é também por causa disso que eles estão lutando pelo não PIX. Além de questões geopolíticas, o PIX ser uma possibilidade de contornar o dólar, é porque eles querem que você fique aí dentro o tempo todo. O Fazendo suas compras professor e tudo mais. Lauro Trevisan, que sempre está dando entrevista aqui, né? Estava falando nada. Claro que a Mastercard, a Visa, né, querem manter os seus cartões, mas não é isso. Isso aí é. O que eles querem são os dados, eles querem data. Eles querem saber o que você consome, o que E que querem você compra, ver, o que e que querem que fosse, e querem como eles te atingem com o algoritmo deles. E como eles se tornam também um banco, e como é que eles vão te vender a partir do meio deles, você não vai sair da telinha e não vai sair do bioma deles. Essa é a briga, essa é a grande briga. Antigamente, você tinha telefone em casa, eu tinha um telefone, todo mundo tinha telefone fixo. Eu queria falar com o Bob, eu não posso pegar, não tinha celular. O que eu fazia? Eu ligava para a casa do Bob. O que acontecia? Ou atendia alguém, não, ou estava ocupado, então está ocupado, vou tentar mais tarde. Ou alguém atendia, e aí podia ser 2 coisas. Ah, Bob, tudo bem? Não, o Bob não está, ele saiu. Ah, o Bob está tomando banho. Aí você já tinha um recado que ia chegar para você ou para mim, a gente ia se falar. Hoje você tem isso à disposição, até mais fácil. Você fala com um amigo seu que está na China, Estados Unidos, você liga para ele. Ele pode atender ou não pode atender. Mas não, as pessoas preferem, sendo um vizinho do lado, eu já vi, no mesmo ambiente, um mandando mensagem para o outro. Isso não é negar as maravilhosas possibilidades da tecnologia, isso é não se render ao que tem de ruim nisso. É você não ficar, não usar o celular como um biombo. As pessoas estão usando como um biombo, as pessoas se escondem do que não querem ou do que querem, então fica aquele jogo de esconde-esconde. Fingir que via, mas não Fingir que via. não vê. Então isso diminui a sociabilidade. O cara tira ali no WhatsApp Aquela desenho coisinha, azul, você não sabia se ele leu ou não leu. Eu pego e ligo. Mas isso cria, parece uma bobagem para quem, o moleque que vai estar vendo, a menina que está vendo a gente, fala, o Zé, isso é uma bobagem, mas não é, cara, isso muda o hábito, os hábitos humanos, os hábitos sociais, de você ter a possibilidade de não responder a alguém que você não quer. É muito melhor, até para dar parabéns, Claro. se você não pode estar com a pessoa, Falar. ligar para ela e falar, para ela ouvir a sua voz, a sua emoção. O que você tem para dizer? Né? E você perde a sociabilidade E, se quando você não faz possível, isso. Não, se possível, com a imagem, que já melhora. Agora, se você tem condição de estar com a pessoa, esteja com ela. Para que nós vamos ficar aprisionados nessa coisa horrorosa? Né? Nós estamos aqui na luta em glória. Por isso que eu estou feliz de te ver, que eu só te vi pela televisão. Né? E garanto para você, você não vai ver mensagem minha do WhatsApp, a não ser que seja um texto legal, que eu acho que eu achei aqui, ó, o Bob vai gostar Legal, disso. No mais, eu vou pegar e vou ligar para você. É isso. Você atende se quiser, se puder, se não quiser ou não puder, não atenda. Tem uma pessoa que fala assim, mas cara, você está ligando. Fala, mas qual é o problema de estar ligando, cara? Se a pessoa não puder atender, ela não atende. Eu não estou dando a ela o direito de me atender ou não, né? O sagrado direito. Quer dizer, a gente fala desse troço todo, já está indo aqui o tempo, mas eu acho que é importante para as pessoas saberem disso, né? Perceberem, né? E perceberem que, por mais que a gente esteja hoje, né, acossado, com esse troço cercando a gente desde manhã até de noite, quantidade de informação, a gente não pode perder o fio da meada da história. A gente tem que lembrar quem eram eles naquele tempo, quem são eles hoje. E no jornalismo, então, principalmente. Principalmente, porque o
o fato de hoje não pode matar o ontem, porque senão a gente perde o... Esses dias eu estava conversando até com meu filho, que estuda Direito, né? Ele estava falando sobre séries, que as séries são outras coisas na televisão que te dominam completamente. E mudaram a linguagem. As novelas do Brasil agora elas têm que ter uma velocidade que já não... E vão ser mais curtas, cada vez mais curtas. Né? Eu falei, filho, o tempo que você leva para ver as séries, tem um monte de série aí que me diz muita coisa, uma outra sim, mas eu não posso ficar preso a isso. Sabe, tem um monte de documentário da história do Brasil que você precisa saber que você não vai ler. Você não vai ler sobre a Revolução de 30, você não vai ler sobre o golpe do Estado Novo, você não vai ler sobre Jango, sobre a história política do país, né? Você daqui a pouco será um advogado, será alguém do meio jurídico. Você tem que... Então, o que você faz? Assiste um documentário de 50 minutos. Eu tenho visto, repito, uns documentários desse grande cineasta, que é o Escorel, né? Eduardo Escorel, que você pega imagens da época, vivas. Né? Mas você sabe que esse é um, tudo você de sabe que graça um no outro problema que eu acho da coisa não é do jornalismo, da coisa brasileira em relação à política, por exemplo. Os personagens se vão sem terem sido filmados à exaustão. Brizola, Tancredo, Ulisses, o Silvio... Tem um documentário lindíssimo sobre ele no canal Curta. E o Silvio Tendler fez muito isso, mas tem grandes personagens que passam e as pessoas vão depois sair catando um pedaço de história em tal lugar, mas não grava em vida. Tem grandes personagens... Eu ganhei de um amigo meu, até sobrinho torto dele, sobrinho neto do Marechal Lott. Né? Ele me deu um livro do William, chamado... um livro, a biografia, O Soldado Absoluto, a biografia do Lott. Eu falei assim, não tem nada, você tem pouquíssimas imagens do Lott. E seja, por exemplo, PC Farias. Não gravaram... E olha que eu falava com um amigo meu, falava, cara, eu estava já fazendo, antes daquilo tudo explodir, o cara tem um personagem absolutamente... Falava com o Silvio Tendler. Eu estava morando em Nova York, eu era correspondente, ela falava, cara, você tem que gravar esse cara enquanto ele está... E tantos outros. Antônio Magalhães não tem... Tem um livro... Tem a história... tem um livro sobre eles. Do Joca, João Carlos Teixeira Gomes. Da geração editorial, mas Luiz Fernando Imediato. Do João Carlos Teixeira Gomes. Do João Carlos JB. Teixeira Gomes. Mas eu digo, filmar o depoimento, gravar, ter imagens, ter... Ulisses Guimarães, personagem importantíssimo, não tem eu vi um documentário legal sobre ele também. Mas pouco, né? Personagem. E recomendo muito para quem está na TV a cabo, que veja o canal Curta, que tem documentários espetaculares. Né? Que você resgata umas pessoas que você não sabia. Tem gente que eu fiquei vendo agora, fiquei chocado, não sabia quem era Maria Martins, você sabe? Maria Martins, você não sabe, ninguém Maria sabe. Martins, que eu acho que morou na França. Martins. Ela é a avó de um amigo meu, do Carlos Martins Segler, que hoje é embaixador na Geórgia. A Maria Martins nasceu no interior de Minas, no sul de Minas, né? E se torna uma das maiores escultoras deste país. Seria viveu a com nossa... do Champ, se eu não me engano, não foi isso? Seria a nossa... Foi namorada... Isso, ela é a avó de um querido amigo meu, que hoje é embaixador na Geórgia. Carlos Martins Segler. Ela... Tem um documentário legal sobre ela. Lindíssimo sobre ela, né? Eu vi. Porque acontece que eu sou dos trópicos. Feita pela Graça Ramos e um pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. E você fala assim, essa mulher é gigantesca. Essa mulher é tão grande quanto Niemeyer, quanto Portinari, tão grande quanto Frida Kahlo. Né? Mas o Brasil não conhece a Maria Martins. Não, por exemplo, uma economista como Maria da Conceição Tavares. Você conhece fiapos de declarações na televisão, mas quem é do ramo conhece, mas quem não é... E eu fico aqui tentando, nessa nossa conversa, nessa entrevista, sempre, buscar histórias de pessoas. Então, passaram por aqui, por exemplo, história linda da Luísa Erundina. Né? Quem é que pode, uma mulher nordestina, de esquerda, professora do PT em São Paulo, na megalópole, né? Que na cidade dos bancos, como é que essa mulher pode ganhar a eleição para ser prefeita? Tem uma história por trás disso. Isso. Né? Aí estava aqui Marina Silva, tem poucos dias. Quem quiser assistir, está aí no YouTube, é só pegar lá. Chico Pena, entrevista. Marina Silva nasceu numa colocação de seringueiro. Aos 16 anos,
venceu o analfabetismo, foi aprender a ler e escrever com 16 anos. 5 anos depois, passou no vestibular da Universidade Federal. Outra figura extraordinária, né? Estava aqui a Sônia Guajajara. Marina era uma das 6 pessoas convidadas pela Inglaterra para desfilar na abertura da Olimpíada de Londres, em 2012. Ela era uma das 6 representantes do mundo. E 6 vezes condenada à morte, ou como ela diz, desenganada por médicos. E está aí, segue na luta, né? Assim como estava a Sônia Guajajara, nossa ministra da causa indígena, estava aqui comigo. Como é que pode uma mocinha nascida numa aldeia indígena do interior do Maranhão, lugar... Essa mulher se torna uma gigante, é das 100 mais influentes do mundo, segundo a Time, e a BBC também classificou assim. Então, é isso que me fascina. Ainda bem que você está aqui fazendo isso. Não, eu estou fazendo isso e você faz também, e provocando você. Porque eu vou assistir você, porque está você dando ótimas opiniões no seu canal. Está o Jânio de Freitas, que é um monumento, o Mário Kertes, que tem uma baita história, né? Sérgio Augusto, sabe? Eu fico assistindo essas conversas, que eu acho. Sérgio Augusto também. Pois é, diga aí para as pessoas como é que assiste, né? No Canal YouTube. Bob Fernandes no YouTube. E como é que ajuda a manter esse canal? Colaboração via Pix, que tem lá no endereço no meu canal, ou via Catarse, que é uma plataforma que você... Porque o que mantém o canal são os colaboradores, para poder viajar, você não tem pagar, anunciante, né? etc. Não tem Tem anunciante. monetização, naturalmente, no YouTube. Mas anunciante... Você pode até ter um tipo de coisa, mas não é minha praia. Não. Fazer... Essa proximidade é difícil de você... Também não saberia mexer com porque isso complica. Complica porque abre portas. Pois é, só para terminar, o tempo foi chegando no fim, tinha tanta foto sua aqui, com Tancredo, com Chaves. Ali indo para a Guerra da Somália, naquele aviãozinho ali. Aqui está o Veríssimo ali atrás, isso na final da Copa de 94, nos Estados Unidos. E aí? Aqui é com o Hugo Chaves, que eu assisti o referendo revogatório e a eleição, a primeira reeleição dele, eu assisti dentro da sala dele, que eu fiquei o dia inteiro lá e chegou na hora, todo mundo no hotel esperando, eu fiquei dentro do Palácio no Miraflores, chegou na hora, ele mandou chamar na última hora para assistir, tinha uma sala com televisões que eram hackers acompanhando o país todo, ele me levou lá e fiquei assistindo, ligando para o Jimmy Carter, etc., porque o Jimmy Carter foi o cara que aquela fundação dele acompanhou a eleição para dar veracidade ou não. Jimmy Carter. E depois teve o referendo revogatório 2 anos depois do contragolpe. O contragolpe eu estava lá. Eu cheguei na sexta-feira e no contragolpe no sábado eu estava lá, fui para o Palácio e tal, então acompanhei aquilo tudo. Então 2 anos depois teve o referendo revogatório. Depois morre o Chaves, até hoje eu não tenho absoluta convicção de que foi morte morrida. Eu acho não, que foi um câncer ali, foi um problema, teve uma divisão na família. A filha queria que ele fosse se tratar em Cuba e o Tenente Morales, que era o secretário particular dele, queria que ele viesse se tratar aqui no Brasil, que tinha uma medicina de ponta nesse tipo de assunto mais sofisticada. Mas aí, por questão de segurança, eles queriam um andar e pouco do Sírio-Libanês, e o Sírio-Libanês, obviamente, não podia ceder um andar e pouco, porque não tinha como parar o hospital. Aí ele vai se tratar em Cuba, que nesse assunto, naquele estágio de doença, era muito menos avançado do que... é muito avançado. É muito avançado. Ontem eu falava por telefone ontem à noite, minhas conversas de telefone também são longas, com o professor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, é médico, né? Um gigante, que dava aula, morava nos Estados Unidos, dava aula lá, e alguém falou que tinha que fazer um exame, havia uma suspeita que não se confirmou de câncer. Foi, se tiver, você vai... Vou arrumar o melhor hospital para você aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim, não, se tiver, é avião, é São Paulo, que é a medicina mais avançada do mundo hoje tem em São Paulo. Mas a gente está falando do Chaves, que foi um personagem que me interessou muito, e eu fui, quando ainda não eu fui muito tempo, porque aquilo é um personagem da América Latina. Mas isso... O jornalista não pode escolher, é o bem, você vai ver. O que é. O que é, você vai ver o personagem e vai contar a história do personagem. Aí você vai ver o personagem do sucessor dele. É isso. É? Esse eu conheci pouco, porque eu estava lá quando teve o enterro, né? Ele entra nessa história, o Maduro, exatamente quando o Tenente Morales, nessa discussão com a família, ele perde a briga, sai, e o Maduro, que tinha
por tudo que eu sei, ajudaram a guardar as armas deles em 92, quando teve a tentativa de golpe dos jovens oficiais do Exército contra Carlos Andrés Pérez. Ele estava por ali e ele entra nessa função de estar próximo ao Chaves na época da doença. É ali que ele ascende nessa posição que ele acabou ficando. Mas são personagens completamente diferentes. E que é um personagem complicado, porque a esquerda brasileira não queria que se tocasse no Chaves, no Maduro. E o Maduro era cheio de encrencas, cheio de encrencas. Mas Inclusive, não aceitou a certa solidariedade do Brasil. Veio aqui, tratou mal o presidente E não Lula. é um personagem comparável. O outro personagem é um personagem riquíssimo. Eu estou falando personagem, não estou falando se é o bem ou o mal, a esquerda, a direita. É um personagem riquíssimo. A história, tudo aquilo e tal. O Maduro não é outra coisa já. Não, e não se... O que eu estou dizendo, sacralizou-se esse negócio. E não é. Tem vários problemas que têm que ser vistos com lupa. E fala, não tá. Eu cobria... Porque eu não acho que não justifica de jeito nenhum o sequestro que fizeram. Sequestraram ele, né? Eu acompanhei muito tempo aquilo ali, lá. E eu via o noticiário, cara, era como se estivesse falando de uma outra... É impossível você cobrir uma coisa como aquela sentado aqui na Marginal Pinheiros e palpitar e dar opinião. Você tem que estar lá. Agora, você conheceu a atual líder de lá, que está no poder agora. Conversei 2 vezes com ela e com o irmão, que eram 2 pessoas importantes lá, mas conheci pouco. Você acha que está hoje subordinado absolutamente ao governo Trump? Certamente. Teve um tipo de acordo ali. Certamente teve um tipo de acordo. O que ele queria era o petróleo, cara. Imagina. Nada em petróleo, mas agora... A Venezuela, Chico, você sabe o que é? Um livro do Saramago, Jangada de Pedra. É um país árabe que se descolou de lá com aquele petróleo todo e veio para ter aqui. O que importa é o petróleo, cara. O Brasil... Assim como a Bolívia importa também terras raras, né? E o Brasil... Que fica esperto porque tinha o encarregado de negócios visitando senadores no Congresso Brasileiro e lutando pela exclusividade das terras raras. Teve encontro em São Paulo de uma instituição, há pouco também veio o ex-embaixador da China, do Biden, Nick Klaus, não me lembro o nome direito, exatamente com o mesmo tipo de discurso. E esteve o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, em inglês, oferecendo. É isso. Né? Trump falou que o desafio dele agora é o Brasil. Claro. Porque já botaram aquele idiota do Milei na Argentina, já botaram o cara no Chile. Peru agora ganhar. E agora que ele já tomou aquela surra lá no Irã, fazendo de conta que não, ele vai se voltar agora ao Brasil e Cuba. Mas nós somos um território que sempre foi quintal deles, mas hoje cobiçado pela China e que negocia com a China. Quer dizer, você acha que ele vai ter um papel decisivo na eleição brasileira, o Donald Trump? Se depender dele, certamente sim. Vai tentar ter, obviamente. Vai tentar ter, não. Já está, eles já estão atuando. Aqui na vizinhança está o cidadão da Palantir, Peter Thiel, um cara que trabalha com trilhões de dados. Teve aqui, se encontrou reservadamente... Inclusive, tem gente dentro do governo brasileiro, ele está presente. Teve aqui, se encontrou reservadamente com um poderoso banqueiro, para tratar, não se sabe exatamente do que, né? Eles já estão atuando, não tenha dúvida disso. As formas de atuação são muitas, né? E aparentemente ele está presente dentro do atual governo. Ele já tem participação em alguns projetos que estão sendo estudados lá. Então eu não tenho dúvida nenhuma que vão atuar de uma forma ou de outra, já estão atuando e vão atuar e vão tentar jogar o jogo deles. Pois é, mas eu queria te perguntar isso. Hoje a gente olhando o quadro, assim, a partir de pesquisas, que era outra história que daria um programa inteiro, mas a partir de pesquisas, da avaliação que a gente faz, né, da divisão entre os candidatos de extrema-direita, os fascistas desse país, né, Caiado, Zema, Flávio, está tudo rachado, né? A tendência que você tem, olhando assim, a tendência seria Chico, uma vitória do Lula, mas isso pode virar tudo. Primeiro, está longe. Segundo, você já notou que quando o Lula está na frente, o número de pesquisas diminui? O problema da pesquisa não é o número errado ou não, necessariamente, embora seja um problema, como diz o Lavareda,
Por que não se informa quem está pagando a pesquisa? Porque partidos pagam as pesquisas, você tem que saber quem está pagando. A pesquisa, considero bem feita, da Quest, né, ela é paga por fintechs, pessoal da Faria Lima. É bom, mas é bom que se saiba quem está pagando. Genial. Não é que o nego vai mudar o número, não é isso que eu estou falando. Não estou me referindo. O que eu estou dizendo é o seguinte: a frequência das pesquisas é parte da construção das chamadas narrativas. Quando o candidato está mal do sistema bancário financeiro da Faria Lima está bem, nós temos pesquisa toda semana mostrando que ele está bem. Ou quando a coisa vira, você já não tem mais. Ou pesquisa. Quando o Lula dá uma derrapada ou caiu, ou não sei, aí você tem pesquisa. Então, a pesquisa é parte da construção do quê? Do que é mais decisivo numa eleição como essa, que é rejeição. O que decide uma eleição como essa é o índice de rejeição. O problema da pesquisa está na construção da pergunta também. Claro. Eu recebo alguns questionários de vez em quando que eu falo, isso aqui... É para dar o resultado que se espera. Você está induzindo tal. Mas é isso, o Lavareda falou, por que o jornalismo não procura saber e não diz a cada pesquisa quem que pagou? Quem está pagando é esse, que tem aquela ligação. Isso que é levantar tudo. Olha, dava aqui, só com as suas fotos aqui, dava um monte de história que nós não falamos delas, porque você me provoca a outras perguntas, a contar a história que eu vi também. Continuaremos. Precisamos continuar. Tá. Topas? Topo. Chamo de novo. Telefone e pessoalmente. É telefone. Não me mande zap à toa. Não, eu te ligo. Não quiser atender, não atende. E o que eu costumava fazer sempre também é aproveitar dia de semana, né? Porque o dia vai rápido, então às vezes almoçar ou jantar com algum amigo, que a gente vai conversando. É isso. E vai embora. Prazer te ver, Chico. Muito bom. Muito obrigado. Enorme. Sigamos. Eu vim lá de Brasília porque eu estou fazendo uma matéria sobre a história da Simone. A cidade rica do jeito que é e a comunidade não tem o tratamento de esgoto que devia ter. O dinheiro some. O crime aconteceu poucas horas após ela ter ido depor na delegacia em um inquérito que investiga desvios de verbas de emendas parlamentares no esquema milionário. O que será que ela sabia, né? O que será que ela sabia que a gente não vai ficar sabendo nunca? No Brasil das emendas parlamentares, também se mata por dinheiro. E para calar quem sabe demais.